turma, tudo bem? Vamos então à nossa videoaula que vai tratar um pouquinho sobre desenho geométrico. E hoje o assunto que nós vamos tratar vai iniciar falando um pouquinho sobre ângulo, né? E o que nós entendemos aí sobre ângulo, ok? Vamos falar um pouquinho dessa questão de ângulo. Ângulo, então, é a união, então vamos colocar assim, né? Ângulo é a união de duas semi-retas, ok? Ângulo é a união de duas semi-retas de mesma origem, ok? Em, ou num, né? Tanto faz, em um determinado plano, ok? Então, essa é a nossa ideia do que nós trabalhamos e conceituamos como ângulo. Então, ângulo é a união de duas semi-retas de mesma origem em um determinado plano. Então, vamos ao que nos interessa. Se nós fizermos um desenho aqui, vamos lá então, vamos desenhar. Então, se eu abrir aqui e trocar a cor da minha canetinha, só um minutinho, por gentileza, vou colocar aqui. Então, se eu tenho, tá vendo, ó? Uma semi-reta, ela tem uma origem em O e vai, tudo bem? Até o infinito. E tem uma outra semi-reta que também vai para o infinito. Então, ó, ângulo é a união de duas semi-retas de mesma origem em determinado plano. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o ponto A e vou colocar aqui o ponto B. Então, nós já sabemos que semi-retas, né, então, são representadas como, por exemplo, se eu tenho aqui de O até A, uma semi-reta que tem origem em O, indo até A. Assim como eu também terei a minha segmento de reta que inicia em O e parte para B. Isso é o que ele está dizendo para nós. E nós podemos perceber que o ângulo é esta região formada aqui, ó. Tá bem? Então, essa região aqui é o meu ângulo que eu vou estar chamando de alfa. Então, essa é a região. E esse ângulo, ele tem algumas, né, vamos dizer assim, classificações. Então, se eu puder classificar esse ângulo, nós vamos classificar aqui como as medidas. Opa, perdão, só um minutinho que veio num lado que não interessa. Então, só um minuto. Se eu clicar aqui, então nós vamos classificar os ângulos, ok? Os ângulos em função das suas medidas. Muito bem. Se eu classificar o ângulo em função das suas medidas, então eu posso ter aqui um ângulo, né? Deixa eu abrir aqui, não quero esse não. Eu posso ter aqui um ângulo em função das suas medidas, ele pode ser, mais um, volta, aí, aqui. Ele pode ser então um ângulo agudo, ok? Ele pode ser um ângulo reto, ele pode ser um ângulo obtuso, ele pode ser um ângulo raso, ele pode ser um ângulo completo. Esses são os ângulos que a gente vai trabalhar nesse momento com você. Quando que a gente tem, por exemplo, um ângulo agudo? Quando ele for menor que 90 graus. Então, toda vez que o meu ângulo for menor que 90 graus, eu tenho um ângulo agudo. E aqui, um ângulo reto, exatamente 90 graus. Muito bem. E aqui tem uma fala interessante. Lembra que na nossa aula nós falamos assim, um ângulo qualquer pode ser um ângulo de 90, mas um ângulo de 90 não pode ser um ângulo qualquer. Ok? Veja bem, um ângulo qualquer pode ser um ângulo de 90, mas um ângulo de 90 não pode ser um ângulo qualquer. Quando alguém falar para você, um ângulo reto, você só pode falar 90. Quando alguém falar, me dá um ângulo qualquer, você pode falar 90 graus. O ângulo obtuso é aquele ângulo maior que, né, 90 graus e menor
que 180 graus. Tudo bem? E o ângulo raso é exatamente o ângulo que mede 180 graus. Haja vista quando a gente tem lá aqueles desfiles de aviação e ele dá aquele rasante, né? O ângulo raso. E o ângulo completo é o ângulo que a gente chama de volta ou ângulo, né? A gente diz assim, é o ângulo de uma volta inteira. Não é redundância isso, né? Ou seja, ele mede, vou abrir aqui, ó, ou seja, vírgula 360 graus. Perfeito? Então, essa é a classificação que a gente pode ter em relação aos ângulos. Então, ângulo, a união de duas semirretas de mesma origem em um determinado plano. Tudo bem, turma? E eu posso classificar este ângulo em função das suas medidas. Tudo bem? Então, vamos entender um pouquinho lá no GeoGebra como que a gente consegue trabalhar com esses ângulos aqui. Então, o GeoGebra já instalado no seu computador, você vem aqui, por exemplo, e pega o que a gente falou, um segmento de reta. Então, eu vou pegar aqui um segmento de reta e vou traçar para cá um outro segmento de reta, ok? Então, uma vez com esse segmento traçado, eu vou colocar aqui, perceba que ele já dá o nome dos segmentos, né? O segmento F, segmento G, o ponto ABC. Eu venho aqui na ferramenta ângulo e eu clico em um segmento, depois no outro, automaticamente ele já me diz aí qual é o valor desse ângulo, tá vendo? E eu posso manipular esse ângulo, obtendo então o valor desejado. Então, se nós colocarmos o ponto B exatamente em cima do C, tá vendo? Então nós não temos ângulo, ó. 5, 4, 3, 2, 1, foi, sumiu. Ok? Então, o que nós entendemos como ângulo agudo? Aqui, ó, qualquer ângulo menor que 90. Ok? Aqui eu tenho 90. Que ângulo eu tenho aqui? Ângulo reto. 89,9 alguma coisinha. Eu já vou ter um ângulo agudo. Então, toda essa região aqui, ó, é chamada de ângulo agudo, ok? Aqui é o ângulo reto. Aqui, passou de 90, é ângulo obtuso, até obter, então, o ângulo raso, 180 graus. E quando ele continuar e der uma volta completa, ó, coincidiu no zero, mas ele chegou em exatamente 360 graus. Olha lá. Tudo bem? Ó, 359. Quando coincidir, volta para o zero. Mas ele deu uma volta completa. Então, os ângulos podem ser classificados quanto a esta situação. Então, eu posso ter aqui um ângulo menor que 90, é um ângulo agudo, ok? Então, se eu fizer um outro aqui, esse é o famoso, então, o meu ângulo reto. Olha aí. Se eu fizer o outro, deixa eu manipular um pouquinho a janela para cá. Se eu fizer um outro, né? Agora, daqui até aqui, se eu manipular esse ângulo, eu vou ter o valor do ângulo aqui para nós, o ângulo de 90. Manipulando, então, eu vou ter o meu ângulo raso. E se eu fizer, então, mais um, para representar, né, o meu ângulo de uma volta inteira, ok? Então, olha só, vou pegar aqui o objeto, o vetor, então eu vou ter dando uma volta quase que 360 graus. Então nós temos aí a classificação do ângulo. Então aqui, agudo, reto, tudo bem? Raso, 360, que é a volta inteira. E para finalizar, o ângulo, vou colocar aqui um ângulo pequenininho, só para representar mesmo, é o ângulo obtuso, né? Que ele é maior que 90
mas menor que 180. Então tá aí, essa seria a classificação dos ângulos quanto aos lados, ok? Muito bem, então voltando aí. Muito bem, então agora aqui nós vamos falar sobre um muito importante, que é o ponto médio de um segmento, ok? Então, o ponto médio de um segmento, ele faz o quê? Ele divide, ok? Esses antivírus, viu? Divide um segmento em outros dois segmentos congruentes, né? Ou seja, quando dois segmentos forem iguais, ok? Então nós teremos aí um segmento congruente. Então, se eu fizer aqui um desenho, se eu colocar para vocês aqui um segmento de reta, então vou colocar aqui, tá? Segmento de reta. Muito bem. Vou chegar aqui, certo? Então vou colocar aqui essas duas pontinhas nele. E eu quero traçar aqui mais ou menos um ponto médio. Então se eu pegar aqui a minha caneta aqui, deixa eu abrir aqui. Se eu voltar aqui, né? Eu vou pegar na cor vermelha e eu vou traçar mais ou menos a metade. Mais ou menos aqui, depois a gente vai no GeoGebra. Então se esse ponto aqui eu chamar de A e esse ponto aqui eu chamar de B, então esse cara aqui eu vou chamar de M. E esses dois risquinhos que eu vou fazer aqui, eu estou dizendo que esse segmento de reta AM, ok? Eita, Mzinho danado, hein? Esse segmento de reta AM, ele é congruente, ó, 3 risquinhos, a esse segmento de reta MB. E como é que eu chego nesse ponto? Muito simples. Dado um segmento de reta, assim, qualquer, o que você faz? Coloca a ponta seca do teu compasso em A, abre ele mais que a metade, ou seja, passando um pouco de M, né? Mais que a metade, e corta em cima e corta embaixo. Com a mesma abertura, põe a ponta seca, olha aí a tela, em B e corta. Vai cortar aqui e vai cortar aqui. Quando você fizer isso, o que você vai ter? Você vai ter uma reta que vai passar por aqui. Esta reta, né? Esta reta aqui, ela vai ter um nome. Essa reta é chamada de mediatriz. Então nós dizemos que uma reta recebe o nome de mediatriz quando ela é perpendicular, tudo bem? A este segmento de reta AB, passando exatamente pelo ponto M, ok? Vamos dar uma olhada nisso lá na prática. Então, chegando aqui no GeoGebra, vamos abrir uma nova janela. Então, olha só, nós vamos puxar para cá. Então, dado um segmento, eu vou pegar aqui um segmento A, B. E eu vou voltar aqui e pedir mediatriz, ó. Ok? Mediatriz. Só que quando eu fizer a mediatriz, olha o que vai acontecer. Automaticamente, ele vai lá no meio, tá vendo? Ó? Automaticamente, ó. Então a reta G, ó, o nome dela lá em cima, tá vendo? Ó? A reta G, vou trazer para cá. Ó, a reta G, ela automaticamente detectou a metade. Se eu contar os quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tá, mas eu vou desfazer essa ação. Tudo bem? Eu fiz o segmento. Eu posso vir aqui e pedir, tudo bem? Que eu quero o ponto médio. Então eu vou vir aqui no meu menu e pedir ponto médio, ou seja, quando eu clicar em A e eu clicar em B, olha lá, automaticamente ele já coloca o ponto C exatamente na metade do segmento. E quando eu pedir, tudo bem? A mediatriz, lá no menu, ó, ele pede a mediatriz entre A e B. Olha aí. Então perceba que o ângulo formado entre o segmento de reta e a reta
é exatamente o ângulo de... Deixa eu puxar o ponto C para cá e o segmento do ponto F está aqui. Ok? É o ângulo de 90 graus. Então a gente diz para vocês que mediatriz é o nome da reta que passa pelo ponto médio de um segmento. Ok? Então vamos voltar ao nosso PowerPoint. Uma coisa interessante de lembrar, de trabalhar aqui, quando nós falamos para vocês de ângulo, tudo bem? Nós falamos de ângulo, a palavra congruente aparece muito aqui, né? A palavra congruente. Então a gente diz para vocês o seguinte, que quando dois ângulos possuem o mesmo valor, dizemos que eles são o quê? Congruentes, ok? Então nós dizemos que eles são congruentes. Tranquilos? Perfeito. Então vamos lá. Agora nós vamos fazer o seguinte, tudo bem? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos falar um pouquinho sobre bissetriz, ok? Então nós vamos falar sobre bissetriz. Muito bem, então, bissetriz. Aqui eu quero meu íconezinho que eu gosto dele. Bissetriz. Olha lá. A bissetriz de um ângulo, tudo bem? Então a gente diz assim, que a bissetriz de um ângulo é, tudo bem? A semirreta que tem origem no vértice de um ângulo dividindo em duas partes, ou melhor, em duas partes, ou seja, em dois ângulos, porque pessoal, com dois ângulos, deixa eu vir para cá, em dois ângulos congruentes, ok? Então, bissetriz é o nome dado à semirreta que tem origem no vértice de um ângulo, dividindo em duas partes. O que? Em duas partes, ou seja, em dois ângulos congruentes, em duas partes iguais. Então, se eu fizer um rabisco aqui com vocês, vamos rabiscar. Então, se eu fizer um ângulo com origem no ponto O, de A até B, então eu vou ter aqui um ângulo, que eu posso chamar ele de alfa. Então, vai existir uma semirreta que vai ter origem no vértice do ângulo, ok? E que vai dividi-lo, um risquinho aqui, dividi-lo em duas partes iguais. E eu posso chamar esse ângulo aqui, por exemplo, de beta e esse ângulo aqui de gama. Perceba que alfa está em azul, foi o nome que eu dei a esse primeiro ângulo aqui, o grandão. Então eu posso dizer que o ângulo alfa nada mais é do que o beta mais o gama, tudo bem? Ou seja, eu posso dizer que o ângulo beta é congruente, igual ao ângulo gama, ok? E aí eu posso dizer, né, se eu colocar aqui o ponto C, eu posso dizer que a semirreta OC é bissetriz do ângulo AOB com vértice em O. Tá vendo? Então, isso é muito importante para vocês. Vamos ver um pouquinho lá no GeoGebra como é que isso funciona. Muito bem. Chegando aqui no GeoGebra, vamos pegar então um novo arquivo, não gravando. Muito bem, chegou a nova tela. Vamos lá então. Vou pegar um segmento de reta qualquer. Mas eu poderia pegar uma reta, poderia pegar uma semirreta. Vou pegar uma semirreta.
Então, se eu pegar a semi-reta, ó, ela já me deu, ela está esperando eu clicar em algum lugar para ela parar. Então, ela tem origem A e vai até B. Aí eu vou pegar outra que tem origem A e ela está esperando eu clicar para ela poder parar. E eu cliquei. Tá vendo? Então, o ângulo, essa região formada aqui, ó. Tá vendo? Tá? O ângulo é formado por duas semi-retas partindo da mesma origem. Ah, legal. E eu vou colocar então o ângulo entre elas. Olha que legal. Peguei o ângulo. E agora aqui, 49. Se eu mexer, se eu pegar o ponto C e começar a mexer, eu vou pegar aqui, por exemplo, vou tentar colocar 60. Vamos ver se eu consigo. Quase, quase. Vai, me ajuda, me ajuda. Ui. Nossa, 60,04. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Que tarefa difícil. Vamos. Ui. 60,01. Tá bom demais. Muito bem, tá ótimo. Se eu puxar esse ângulo para cá, na cor verde, vocês estão vendo que este ângulo tem 60 graus. Muito bem. Agora eu vou voltar aqui e vou pedir, olha só, a bissetriz. Então ele vai esperar eu calcular. Como que eu pego a bissetriz? Eu vou precisar tocar nos pontos. Então, para pegar a bissetriz, eu vou tocar nesse ponto C, vou tocar aqui no ponto A, e agora vou lá no ponto B. Ele espera esse movimento triangular, os 3 pontos, tá? Ó, pum. E se eu pedir o ângulo agora, olha que legal, vai dar praticamente 30 de cada lado. Se eu tocar na bissetriz, perceba que ela ficou destacada. E eu tocar aqui na semi-reta OB, olha lá, 30 graus nessa parte aqui de cima, ó. 30 graus, ó. Tá vendo? Então eu tenho aqui, deixa eu só clicar aqui. Então eu vou ter aqui 30 graus. Olha ele aqui, ó. E se eu pedir o ângulo na parte de baixo, cliquei aqui e destaquei, olha lá, 30 graus, tá vendo? Ele arredonda para nós e coloca aqui. Então isso é a bissetriz, tá vendo? Ó? Então a bissetriz é a semi-reta que divide, ok? Essa é a jogada, tudo bem? A bissetriz de um ângulo vai ser então o que? Pelo que a gente pode observar aqui, é a nossa semi-reta que tem origem em um vértice e divide em 2 ângulos congruentes. Reinaldo, como que eu faço isso com o compasso? Segue a caneta. Isso é muito simples, segue a caneta. Então aqui na caneta você vai fazer o seguinte, ó, função caneta. Você vai colocar, você fez o ângulo, você pegou a, tudo bem? Você pegou aí a tua, deixa eu refazer aqui. Você pegou aí o teu compasso, a tua régua e fez o ângulo. Uma vez que você fez o ângulo, olha o que você vai fazer. Então eu vou desfazendo o que eu fiz, tá? Ó, pronto. Tá aqui. Então o que você vai fazer? Você vai colocar o compasso onde eu estou riscando, aqui na origem. Uma abertura qualquer, risca. Vai aparecer aqui o ponto C. Com a mesma abertura, vai lá em cima e corta. Vai aparecer o ponto B. Ok? Aí. Você fez isso. Agora, tudo bem? Com a mesma abertura, você vai no ponto C e corta para cá. Vou pegar a função caneta. Desativou. Com a mesma abertura, você põe a ponta C em C, faz um corte para cá. Com a mesma abertura, põe a ponta seca em B e faz um corte para cá. Esse corte aqui, esse ponto aqui, vai ser por onde vai passar a sua semi-reta. Tá vendo? Então a sua semi-reta vai passar por aqui, quando você ligar, e vai te dar a bissetriz, como nós já fizemos anteriormente. Então, repetindo, ponta seca em A, abre uma abertura qualquer, cortou aqui, você fez o ponto C. Com a mesma abertura, você corta e faz o ponto B. Volta no ponto C, corta e risca aqui. Com a mesma abertura em B, corta. E aí você liga esta origem aqui
no vértice do teu ângulo, você terá a bissetriz. Ok? Então essa é a jogada que a gente tem aí. Voltando então ao nosso PowerPoint, né? Deixa eu dar uma duplicada no meu slide aqui. Voltando para cá, nós vamos fazer aí algumas brincadeirinhas. Então vamos brincar aí o seguinte. A bissetriz, ela também vai te dar algumas situações matemáticas, né? Como você pode entender. Então vamos pensar assim. Agora nós vamos calculando. Não. Muito bem. Agora que nós já vimos a questão da bissetriz, o que nós vamos fazer? Determinar o valor de um ângulo, ok? Como é que a gente vai determinar o valor de um ângulo? Tá? Como é que a gente determina o valor de um ângulo? Calculando aí, como é que a gente vai determinar o valor de um ângulo? Calculando o valor da incógnita. Então você vai calcular o valor da incógnita. Como assim, Reinaldo? Simples. Então vamos lá. Vamos desenhar aqui um ângulo qualquer, ok? Eu vou desenhar um ângulo qualquer. De novo, origem em O, passando por A, origem em O, passando por B. Eu tenho um ângulo formado, eu vou chamar aqui do meu ângulo alfa, e ele, então, ao traçar esta semirreta que passa pelo centro, né, vai até o ponto C. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a semirreta OC é bissetriz do ângulo AOB, com vértice, chapeuzinho quer dizer vertical. O que isso significa? Isso significa que o ângulo A, de origem A, origem O e C, é congruente, ou seja, é igual ao ângulo COB. Entendi. Então, se eu falar, por exemplo, que um ângulo tem, deixa eu pensar aqui. Se eu falar que este ângulo mede 4x mais 7 e esse outro ângulo mede, sei lá, vamos lá, um a mais para cada um, 5x mais 8, eu quero saber, se eu chamar esse ângulo de beta, se eu chamar esse ângulo de gama, eu quero saber quanto mede o ângulo beta e quanto mede o ângulo gama. Tá, Renato, mas como que faz isso? Ué, tá aqui a resposta, ó. Se eles são iguais, então o que você vai fazer? Então você vai dizer que 4x mais 7 é igual a 5x mais 8. Banana, banana, chuchu, chuchu. Ah, entendi. Então na hora que eu fizer essa jogada aqui, vai dar isso. Só que perceba que um desses ângulos aqui vai dar negativo. Então eu vou fazer uma pequena mudança aqui. Eu vou chamar esse cara de 5x menos 8, porque eu já olhei aqui, vai dar negativo e não pode. Então aqui vai ser 5x menos 8, aqui vai ser 5x menos 8. Então como é que vai ficar isso aqui? Então isso aqui vai ficar 7 mais 8, que é igual a 5x menos 4x. Então 15 é igual a x. Eu já achei que o valor de x é 15. Olha só. Então, se eu substituir um deles, ó, vou pegar um só um. Por exemplo, ó, o ângulo beta. O ângulo beta é 4x mais 7. Então, o ângulo beta é 4 vezes o 15, que eu acabei de achar, mais 7. Então, o ângulo beta é 60 mais 7,
que é igual a 67 graus. Então, se o ângulo beta mede 67 graus, o ângulo gama também vai medir 67 graus, uma vez que eles são iguais. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Revisem aí a videoaula, tudo bem? Voltem quantas vezes vocês precisarem, tudo bem? E com isso vocês já conseguem fazer todas as lições que eu vou deixar na lista de atividade 2. Um grande abraço, um beijão para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.